Mengão ganhou, hoje tem festa na favela, festa na favela. A pergunta hoje é, o Flamengo tem mais chance de ganhar do Real Madrid do que tinha do Liverpool? Se é que tinha também, né? Vamos partir de um princípio que você podia considerar que não tem chance nem de ganhar do Real, nem do Liverpool. Mas analisando os cenários, qual é o cenário mais favorável? Qual é o mais acessível? Lembrando que este programa pode se tornar um vexame caso o Flamengo nem da semifinal passe, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu com Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, River, Atlético Nacional. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. E aí esse programa vai virar um meme. Mas, se o Flamengo passar e jogar com o Real Madrid na final, vamos analisar em qual cenário o Flamengo teria mais chance. Lá em 19 ou agora em 2023? Para isso a gente começa lembrando de como é que estava aquele Liverpool em 2019. O time estava embalado, vale lembrar, né? Tinha ganho a Champions na metade de 19 e tinha iniciado ali a temporada 19-20, que seria a temporada do título da Premier League, uma versão para muitos melhor do que o Liverpool campeão da Champions. Diga-se passagem, porque foi um campeão da Champions levando muitos gols, perdendo 4 jogos, foi aquela remontada histórica para cima do Barcelona, então uma final sem graça lá com o Tottenham, Mequetrefe, mas era um time que estava melhorando, inclusive. E aí vamos lá, era o auge meio do modelo Jürgen Klopp, né, de pressão alta, de perde, pressiona, o time que estava fazendo boas contratações, né, foi até não de maneira agressiva, mas estava se reforçando ainda mais, né, um Liverpool campeão, e o time titular, lembrando, não perdia desde 17 de setembro, ou seja, desde 17 de setembro de 19, o time não perdia, eram 3 meses sem perder. Ah, mas teve um 5-0 lá pro Aston Villa, 5-1, nem lembro o placar direito agora, era o time Y. Se tu olhar a escalação do Liverpool, era o time só garoto. O Klopp já estava focado no Mundial, mandou os moleques lá do Sub-12 do Liverpool e eles perderam pro Aston Villa. Mas o time titular não perdia desde 17 de setembro, que foi um jogo pro Napoli. Inclusive, se não me engano, acho até que eu fiz esse jogo. Final foi dia 21 de dezembro, então você tem 3 meses basicamente aí de recorte. 18 vitórias e 2 empates nesse período. Lembrando a derrota pro Aston Villa com o time Z. E aí, peguemos jogadores que estavam na sua plenitude da forma. Ali, talvez a gente tivesse a melhor versão do Arnold. Ali, a gente talvez tivesse a melhor versão do Robertson. Ali, a gente tinha a melhor versão do Van Dijk, que estava ainda ali candidata a melhor do mundo para alguns. Fabinho, jogando muito. Talvez o Fabinho de 1 ano e meio atrás fosse tão bom quanto aquele, mas ali é uma das melhores versões do Fabinho. O Wijnaldum tinha virado titular e estava voando, né, jogando uma barbaridade. Henderson, aquela temporada de 19-20, o Henderson foi o melhor jogador do Liverpool, estava voando. Salah, nem se fala, e Mané, a mesma coisa, que vinha da temporada mais goleadora da carreira, 26 gols, e faria quase a mesma quantidade na temporada corrente 19-20. Então o time estava voando. Era a melhor pressão alta do mundo, a melhor pressão pós-perda do mundo, era o time a ser batido e estava jogando uma barbaridade, todo mundo olhando para aquele Liverpool ali como provavelmente um time que arrastaria a Premier League, que estava brigando em várias frentes e estava jogando uma barbaridade, uma das melhores transições do mundo. Firmino estava jogando uma barbaridade. Como chega o Real Madrid agora? Pegando esses 3 meses que eu falei, antes do Mundial, que o Liverpool ganhou 18 jogos, 2 empates, o Real tem um problema que foi a pausa para a Copa. Então o time jogou menos do que o Liverpool. Se a gente pegar esses 3 meses para trás, o Real, por exemplo, só jogou 13 jogos. O Liverpool, 20, nesse mesmo recorte. Então, assim, é diferença, né? 7 jogos é coisa pra caramba. E o retrospecto é completamente diferente. 8 vitórias do Real nesse período, 1 empate, 4 derrotas. O time passa longe de chegar na sua melhor forma, na sua melhor versão. E aí tem um ponto. O Real campeão da Champions, ele foi um campeão não milagroso, mas não é epopeia, né? Virando jogos, ele não jogou o melhor em basicamente nenhum dos mata-mata. Nem a final, mas foi campeão, porque enfim é o Real Madrid, uma camisa absurda, mas não dá pra olhar pra aquele time e falar, putz, era a melhor engrenagem da Champions. O Liverpool de 19 era ali junto com o Barcelona, mas tava naquele bolo. O Real foi muito pela temporada absurda do Benzema, do Courtois e do Vinícius Júnior, e do Modric. A engrenagem como um todo, dá pra dizer que assim, putz, não é a melhor versão de um Real Madrid. Eu diria, inclusive, de todas as Champions que eu acompanhei, e eu vejo desde 96, então eu vi algumas vezes o Real ser campeão, disparadamente foi a Champions mais maluca ou a única, talvez, que o Real possa ser apontado como um campeão, não é improvável, não é o termo, mas surpreendente, talvez, mesmo sendo o Real Madrid. Então é um time que não ganhou, você olhando para ele e falando, esse aí é disparado o melhor time.
Não é. O Liverpool estava mais próximo disso. Os últimos 3 meses, repito, 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas nesse universo. E jogando menos. E aí tem lesões, questões físicas. Só do final do ano pra cá, né? E antes da Copa. Benzema se machucou, Alaba se machucou, Tchouaméni se machucou, Mendy se machucou, Lucas Vázquez se machucou. Então o time não tá 100% fisicamente. O Modric claramente mostra essa queda de rendimento. Além do Modric, que caiu de rendimento. Kroos caiu de rendimento. Benzema caiu de rendimento, mesmo voltando relativamente bem. Vini caiu de rendimento, Valverde caiu de rendimento. Então o time caiu como um todo. Isso sem contar a zaga, que só o Militão praticamente está jogando bem. Provavelmente, não dá para saber, o Mendy não vai jogar o Mundial. O Tchouaméni, a gente também não sabe como vai chegar. Então é um time que tem questões físicas. Olhando para o adversário, hoje o Real parece um adversário mais acessível do que o Liverpool naquela época. Era um modelo que estava muito azeitado com o Klopp e agora tem vários ajustes a fazer nesse Real, que não está jogando o seu melhor futebol, nem tática, nem fisicamente. Porém, olhemos para o Flamengo. O Flamengo de 19 chegava embalado, com uma sequência de resultados excelente, por mais que a última rodada do Brasileiro tenha sido uma derrota para o Santos, mas o time já era campeão e tal, então meio que os caras estavam, né? Tinham ligado o dane-se, né? Os jogadores estavam, tecnicamente, alguns melhores, fisicamente o time estava desgastado, porque a temporada estava chegando no seu fim, mas o time estava embalado, muito motivado, e com o Jorge Jesus tendo todo mundo na mão. Agora você tem um time descansado, porém sem ritmo. E aí precisa pesar. O Jorge Jesus tinha um time na mão. O Vitor Pereira não tem um time na mão. É um trabalho que está começando. Perdeu peças, recebeu outras. João Gomes foi embora. Chegou o Gerson. Tem adaptações para fazer. O Felipe Luiz não tem jogado, né, nesse início de temporada, então tem ajustes. O lado direito está claramente com problemas, com o Varela ali e tal. Tem um ponto que aí é importante, que eu acho que o de 23 agora é melhor que o 19. Agora, a instituição Flamengo, esses jogadores chegam com o peito muito mais estufado no sentido de confiança. Fala, pô, olha o que a gente construiu de 19 para cá. 19 era a sementinha dessa era poderosa e gloriosa. Agora você tem vários ali já vencedores, multicampeões, conhecidos e consolidados. Do ponto de vista da confiança, esse time hoje acho que é mais robusto do que aquele. Fisicamente tem desgaste e descanso, porém tem ritmo e embalo. Os jogadores, individualmente falando, eu acho que agora você tem um Gabigol melhor, acho que agora você tem um Everton Ribeiro melhor, acho que agora você tem um Arrascaeta melhor que o de 19, e aí vão ter outras disputas ali, Davi Luiz e Rodrigo Caio, eu prefiro o Davi Luiz, o Rodrigo Caio estava muito bem, Mari e Léo Pereira, acho que dá Mari, no gol e nas laterais, o de 19 vai levar, Thiago Maia e Arão, eu acho que o Thiago Maia é mais jogador, mas o Arão era muito importante, o Gerson de 19 joga mais do que agora, e Pedro e Bruno Henrique, você vai ter uma disputa muito pau a pau de preferência. Os dois chegam voando, o Pedro tá voando e o Bruno Henrique chegava voando, então tecnicamente são times muito próximos. Eu acho que o que vai pesar aí é o time adversário ser ou não acessível. E eu acho que o Real Madrid agora é mais acessível do que aquele Liverpool. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não quer dizer que o Flamengo vai ganhar. Quer dizer que eu acho que tem mais chances agora do que tinha em 2019. Porém, temos um ponto final. Os times ingleses, eles olham para o Mundial com mais desdém. Ingleses e alemães, acho que tem essa questão. Espanhóis e italianos querem muito o Mundial, e o Real Madrid é meio que o fundador do Mundial de Clubes lá atrás. Então ele quer e quer muito o Mundial. Então, assim, essa querência, a importância que o Real dá para o Mundial pode ser um fator. O Liverpool fez aquele jogo contra o Flamengo e aí uma semana depois ganhou do Leicester, que era o então líder do campeonato inglês e brigava pela liderança do inglês. E o Alisson lembra de ter dado uma entrevista para a Folha falando, a intensidade é diferente, a gente jogou a 70% ou algo assim contra o Flamengo. Então eu acho que eles têm esse desdém um pouco com relação ao Mundial. O Real não, então pode ser um ponto. Mas tecnicamente, taticamente e fisicamente falando, eu acho que o Flamengo de 23 tem mais chances contra o Real do que o Flamengo de 19 tinha contra o Liverpool. Se gostaram do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, vídeos novos todos os dias. Valeu, nação!